No vídeo de hoje nós vamos ver se o Zorão ainda vai trocar de espada até o final da Guerra de Wano. Será que ele vai pegar a Shusui de volta ou ele vai trocar outra espada por uma nova que ele vai ganhar? Vamos ver também qual seria o efeito das chamas de ressurreição do Marco no corpo do Brook. Será que ele poderia trazer o corpo do Brook de volta à vida, a carne e osso? E por último nós vamos ver quem é o comandante e o Yonkou mais forte atualmente. Nós vamos comentar sobre tudo isso nesse vídeo aqui, e se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, mais uma vez aqui hoje para responder algumas perguntas que vocês mandaram no post lá na comunidade do canal ou lá no meu Instagram. Pode até mandar nesses dois locais que a chance da sua pergunta aparecer é maior. Antes do vídeo começar, já vai deixando aquele likezão, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito e vem fazer parte dessa tripulação também. Agora, sem mais enrolação, bora lá responder essas perguntas. Talizon perguntou: Salve Lucas, você acha que a recompensa da Robin após o ano pode ultrapassar a recompensa dos bilhões? Pelo motivo que ela sabe ler os poneglyphs e o governo mundial a deseja muito? Cara, eu já desisti da recompensa da Robin ser absurda no mundo de One Piece, não tem mais como. Eu sei que a primeira recompensa dela foi absurda, foi 79 milhões para uma criança. Era quase a recompensa da Boa Hancock quando ela era uma pirata ativa. Então era uma recompensa bem absurda para uma criança. E a partir do momento que ela adentrou ali no submundo do mundo de One Piece e o governo mundial não conseguiu pegá-la por muito tempo, era para a recompensa dela ser bem absurda ou ter crescido absurdamente. Só que o governo não deu isso pra ela. Até quando ela entrou pros Mugiwaras, ela continuou com 79 milhões. E ela só foi ganhar 1 milhão de recompensa pra ficar com 80 milhões depois do arco de Enies Lobby, depois que o Luffy fez tudo aquilo em Enies Lobby. E ela só ganhou 1 milhão de berries a mais. Eu acredito que a sua recompensa deveria ser bem mais absurda, mas o governo não vai dar isso pra ela ou nunca deu. E eu também não acredito que ela vai chegar ali na casa do bilhão de berries, isso é impossível. Eu acredito que o máximo que ela pode chegar é 500 milhões de berries. Isso é o máximo. Eu não acredito nem que ela vai chegar a isso depois do arco de Wano. Então, o governo mundial não tem mais olhos pra ela, não sei porquê, mas o perigo dela continua, porque ela continua lendo os poneglyphs, pode fazer o Luffy chegar na última ilha como ela vai fazer, e também pode reavivar ali as armas ancestrais e trazer um perigo muito maior pro mundo de One Piece. Soviética perguntou: se um tritão comer uma Akuma no Mi, ele ainda consegue nadar por ser um tritão, ou ele apenas é puxado para baixo e continua respirando? Cara, eu já lembro de ter respondido essa pergunta em um outro SBS, mas eu vou responder mais uma vez e vou mudar a resposta. E a resposta para isso é sim. Se um tritão comer uma Akuma no Mi, ele vai continuar nadando. E eu vou explicar por quê. Normalmente, se um tritão comer uma Akuma no Mi, ele não vai nadar. Ele só vai conseguir respirar porque ele é um tritão. Aí nós temos o exemplo ali do Jack, que é metade humano, metade tritão, e do Vanderdecken, que é um tritão. O Vanderdecken não conseguia andar na água, porque se ele andasse, ele perderia ali suas forças, mas continuaria respirando. E por isso ele utilizava uma bolha também, sempre para se mover dentro da água. O Jack, depois que ele foi atacado pela Zunisha, ele ficou no fundo do mar imóvel e só conseguia respirar por ser metade tritão. Então, normalmente, um tritão comer um Akuma no Mi, ele não vai conseguir nadar, só vai conseguir respirar. Ah, Lucas, mas tu disse que pode sim, e eu vou explicar o porquê. No caso específico de um tritão comer a Akuma no Mi do Sr. Pink, ele vai conseguir nadar, mas só que vai nadar no solo e não na água. Ele vai nadar em qualquer superfície sólida, assim como o Sr. Pink consegue fazer. A única coisa que ele não vai conseguir nadar é na água, da mesma forma que os outros. Mas em qualquer superfície sólida ele vai conseguir. Então, em questão normal, o tritão não consegue nadar, mas consegue respirar. No caso específico de comer a Akuma no Mi do Sr. Pink, ele vai conseguir nadar em qualquer superfície sólida. Então nós temos esses dois casos aí. Domingo Sobrinho perguntou: por que o Treble não morreu quando foi atacado pelo God Usopp no episódio 674, visto que ele não é uma Logia? Cara, eu não sei em que parte do anime você tá, mas a resposta pra isso é mostrada um pouco mais à frente. O momento em que você tá falando acontece no capítulo 741, onde o Usopp volta para ajudar ali os Tontatas e ele acaba partindo o Treble em fatias, utilizando ali a sua Shuriken. E o que aparenta é que ele é realmente uma Logia e foi partido e só remontou seu corpo de novo.
Só que no capítulo 782 é mostrado como ele realmente faz isso. Na verdade, ele tem um corpo magrinho e ele recobre todo esse corpo com seu muco pegajoso e dá a aparência que ele é um gordão. E quando a pessoa ataca ele, ele só faz se esquivar, ele só faz dançar dentro de todo esse muco e o golpe da pessoa passa ali como se ele fosse uma logia e continuasse tangível mesmo contra usuários de haki do armamento. Só que na verdade, como eu já disse, ele faz é só dançar ou se mover e impedir que os seus inimigos acertem o corpo real dele. O que eu acredito que realmente aconteceu na cena do Usopp foi que em uma das fatias ele acabou juntando todo o seu corpo. Ele tem uma mobilidade ali, aí então ele pulou e juntou toda a parte do seu corpo na parte de cima, que foi onde o Usopp cortou, acho que foi em 3 fatias se eu não me engano. Foi um em cima e um embaixo. E eu acho que ele juntou todo o corpo dele na parte superior para parecer que ele realmente era uma logia. Eu imagino que é mais ou menos isso. Faustão Sombrio perguntou: o Brook é praticamente imortal, já que não precisa de comida e bebida. Então, consequentemente, ele vai continuar vivo depois que o bando dos Chapéus de Palhas acabar ou todos estarem mortos. Você acha que ele continuaria sua vida como um pirata ou pararia de ser pirata depois que isso acontecer? Ou até se mataria, já que fazer parte de 2 bandos que morreram não deve ser nada fácil. É como você disse, o Brook não precisa de comida e nem bebida. Ele vai continuar vivendo como um imortal até o momento em que alguém mata ele quebrando seus ossos ou que ele se afogar caindo no mar. Se não acontecer nada disso, ele vai continuar vivendo mesmo depois que os Mugiwaras acabarem ou estarem mortos. O que eu acho que vai acontecer é que ele realmente vai deixar de ser um pirata. Na verdade, ele já tinha deixado de ser um pirata, ele só continuou sendo porque o Luffy o convidou e falou que eles dariam ali a volta ao mundo para chegar na Labum mais uma vez. Senão ele não continuaria sendo um pirata. Da mesma forma que os Mugiwaras, se os Mugiwaras morrerem, ele vai deixar de ser um pirata também. E o fato de ver todos os seus amigos morrendo enquanto você continua vivo é meio que um castigo para quem é imortal. É claro que o Brook vai ver todo mundo morrendo, mas essa é uma perspectiva negativa do final da história. Eu acredito que One Piece vai acabar antes que qualquer coisa ruim possa acontecer com qualquer um dos Mugiwaras. Eu não acredito que vai acontecer nada de ruim, nem com Luffy, nem com Zoro, com ninguém. Vai acabar a história e eles vão continuar de boas. Eles vão ter uma perspectiva feliz pro final da história. Aí se a gente for pensar além da história, aí sim pode acontecer que todos os Mugiwaras vão morrer e só o Brook vai continuar. Lápis e Caneta perguntou: mano, tô com uma dúvida que martela minha cabeça. Tanto Sengoku quanto o Barba Branca tinham o Haki do Rei, certo? Então por que não usaram? Ok que o Barba Branca tava velho, mas o Sengoku não. Ele podia usar derrubar metade do exército do Barba Branca, mas por que ele não fez isso? Ou por que isso não aconteceu? O que eu penso sobre isso é que o Haki do Rei é basicamente um poder que faz você apagar randoms. Você vai impor sua vontade em uma determinada área, aqueles com espírito fraco vão cair. Só que mesmo dentre os randoms tem aqueles com espíritos fortes, e eles vão continuar de pé mesmo que a pessoa utilize o Haki do Rei. Um exemplo é quando Shanks foi no navio do Barba Branca. O Marco fala com um determinado grupo que era de novatos e fala que eles não conseguiriam se manter de pé perante o Shanks. E quando ele entra já soltando seu Haki do Rei, mesmo dentre aqueles randoms que eram novatos, só alguns caíram e outros continuaram de pé. O que isso quer dizer? Quer dizer que mesmo que o Sengoku utilizasse o seu Haki do Rei na Guerra de Marineford, ele não derrubaria a maioria do exército do Barba Branca. Na verdade, ele derrubaria só aqueles com espírito mais fraco, e eles não são a maioria. Na verdade, eles eram muito fortes, então não valeria a pena ele utilizar. Já o Barba Branca ele não utilizou porque, além de estar velho, ele estava doente e lutando em uma guerra. Então ele estava desgastado, doente e velho, tudo ao mesmo tempo, então por isso que ele também não utilizou. Carlos Eduardo perguntou: você acha que o Sanji poderia ter tido uma outra solução em Holy Cake quando o Luffy encontra ele na carroça da Germa, sem ter que bater no Luffy e garantir a segurança de Zeff ao mesmo tempo? Um salve pra você, mano, e respondendo a sua pergunta, primeiro a gente tem que entender o que é que o Sanji estava sentindo naquele momento. Ele estava se sacrificando pelo bem do seu bando e pelo bem do Zeff.
Ele já tinha aceitado o fato de que não seria mais um pirata e de que não navegaria mais com os Mugiwaras para realizar o seu sonho de encontrar o All Blue. Ele estava se sacrificando por todo mundo. E a partir do momento que ele viu o Luffy lá na ilha da Big Mom, especificamente na ilha central dela, depois de já ter adentrado em todo o território da Yonkou, ele viu que todo o seu sacrifício estava sendo jogado no ralo, porque a Big Mom não iria deixar o Luffy e os outros Mugiwaras saírem dali. Aí ele ficou muito pistola e foi com tudo pra cima do Luffy. Ele sabia, e o Luffy também sabia, que mesmo que ele descarregasse ali toda a sua raiva, ainda assim não seria o suficiente para derrotar o Luffy ou dar um dano absurdo nele. O próprio Luffy fala isso, fala que aquilo não era o suficiente para derrubá-lo. Então a gente sabe que o Sanji só estava extravasando a sua raiva, e o Luffy entendeu isso. E por isso que o Luffy falou: sem você eu não posso me tornar o rei dos piratas. E depois disso o Sanji chora, porque ele estava pegando ou segurando uma barra forte demais. Ele estava querendo segurar e salvar todo mundo sozinho. E ele tinha ali os seus companheiros e o Luffy queria que ele entendesse isso. Se ele só conversasse com o Luffy diria: não quero saber, bora que eu quero me tornar o rei dos piratas, sem você não posso não, bora. A gente resolve o que tem pra resolver aqui. E ele não queria isso, ele realmente queria se sacrificar pelo bem do bando. Então eu não vejo que poderia ser de outra forma, o Luffy não entenderia se fosse só uma conversa. Então por isso que ele foi pra cima do Luffy com tudo, mas ele também sabia que só aquilo não era suficiente pra derrotar o Luffy. Família Black Gacha perguntou: opa, Sogeking, tem uma pergunta pra você sobre o nosso Zoran. As 3 espadas que estão em posse do Zoro são Sandai Kitetsu, Wado Ichimonji e Emma. Você acha que no final do arco do País de Wano, o Zoro vai pegar a Nidai Kitetsu e usá-la para substituir a Sandai Kitetsu? Ou você acha mais plausível que, como um agradecimento ao Zoro, o Tenguyama Hitetsu forje uma outra espada para ele? Manda salve, sou muito seu fã. Um salve pra você, mano, e eu já respondo a sua pergunta com outra pergunta, e ela seria: por quê? O Zorão não tem motivo nenhum pra trocar de espada, e na verdade ele só troca de espada quando é realmente necessário. A primeira vez foi lá depois de Enies Lobby, quando ele perdeu a Yubashiri. Aí quando foi lá em Thriller Bark lutando contra o Ryuma, ele ganhou lá a Shusui pra si. Ele tomou a Shusui pra si, o próprio Ryuma deu pra ele. Então aí ele já trocou sua primeira espada. E agora no País de Wano, quando foi descoberto que a Shusui era o tesouro nacional do País de Wano, e aí foi dado pra ele, ou foi mencionado, uma troca com a Emma, que era uma espada ali muito mais difícil de se manusear. E foi aí que ele trocou, mas ele não queria trocar. Então eu não vejo motivo nenhum pro Zoro mudar de espada, até porque atualmente, depois do time skip ele tendo Haki, ele pode imbuir suas espadas com Haki, ele não vai mais se preocupar com as suas espadas quebrando ou lascando, ele só precisa imbuir o seu Haki do armamento na espada, que elas vão continuar rígidas e não vai acontecer absolutamente nada com elas. E por isso que eu não vejo o Zoro trocando de espadas, a não ser que ele realmente quebre a sua espada, coisa que seria ali motivo de fraqueza para ele. O próprio Mihawk falou, um espadachim que meio que não se preocupa com a sua espada ou deixa ela se quebrar não é um espadachim digno. E eu acredito que não vai acontecer mais isso com ele, até porque ele tem Haki do armamento agora. Não vejo motivo nenhum para ele trocar de espada no mundo de One Piece atualmente. Talvez perguntou: como seria a interação entre as chamas da ressurreição da Fênix e o corpo do Brook? Seria bem louco a gente pensar que as chamas do Marco poderiam trazer o corpo do Brook de volta ao seu estado normal, ao seu estado não esqueleto. Até porque a gente viu que a cura no próprio Marco é absurdamente grande. Ele já se regenerou de vários golpes que seriam fatais em questões ou em situações normais. Só que existe um porém para que o Marco utilize as suas chamas no Brook. E esse porém é que as chamas do Marco, as chamas de cura do Marco, elas são limitadas no corpo de outras pessoas. No corpo dele é uma chama absurda que regenera tudo. Ele perdeu um olho, regenerou. Ele perdeu ali uma asa, regenerou também. Agora se ele for utilizar em outras pessoas é limitada. Ele só vai conseguir meio que curar coisas leves ou não tão pesadas. E por isso que ele não conseguiu salvar o Ace ou não conseguiria salvar o Barba Branca. Mesmo se ele tentasse, ele não conseguiria. E por que ele não conseguiria? Porque essas chamas utilizam da estamina do corpo da pessoa para curá-las. Quanto mais estamina, maior a cura. Então, como a cura no corpo humano é meio que limitada, ela só vai curar até um certo ponto e depois vai acabar, não vai ter efeito nenhum. E por isso que eu acho que não funcionaria no Brook.
Primeiro porque no corpo humano é limitada a estamina de um corpo, e nós temos que o Brook é um esqueleto, então ele não deve ter nem estamina. Só que como o mundo de One Piece é totalmente diferente, e o Brook pode chorar, pode comer, pode até cagar, então a gente pode imaginar que ele tem estamina também. Então funcionaria essas chamas no Brook. Mas o que eu acho, ou o efeito que eu acho que teria é o seguinte: vocês se lembram que lá em Holy Cake o Brook teve um ferimento ali na sua testa, que ele precisou beber um leitinho para se recuperar? Eu acredito que aquele tipo de ferimento o Marco consegue regenerar. Ele utiliza ali as suas chamas e com a estamina do Brook, que ele deve ter, vai se regenerar por completo sem precisar beber o leitinho. E eu acho que isso é o máximo. Ele não conseguiria trazer o Brook de volta ao seu corpo normal, lá de carne e osso, antes dele morrer. É mais ou menos isso que eu imagino. Rafael Paulino perguntou: Lucas, qual é o comandante de Yonkou mais forte? Levando em conta só quem tá na ativa atualmente, vendo ali todos os comandantes de Yonkou, o único que eu consigo imaginar que é realmente o mais forte é o Ben Beckman. Eu não consigo ver outro tão forte quanto ele. Eu já falei aqui inúmeras vezes que já foi dito que o bando do Shanks é o bando mais equilibrado, mas não foi dito se era em recompensa ou se era em força. Mas a gente considera os dois, porque quanto mais forte for um personagem, maior a sua recompensa, porque maior o seu nível de periculosidade, faz parte de um bando de um Yonkou. Então tudo isso aí conta para a recompensa deles serem tão altas quanto a sua força. E se a gente tem ali um comandante de Yonkou que tem a sua força equilibrada com a do próprio Yonkou, a gente tem que esse cara aí é o mais forte que existe. Não tem outro mais forte que ele no caso de comandante de Yonkou. E é por isso que eu vejo o Ben Beckman como o mais forte. Eu poderia até pensar no Yamato ali como próximo do Ben Beckman, tanto pela sua Akuma no Mi quanto pelos seus feitos no mangá. Só que o Yamato não é um comandante do Kaido, ele é filho do Kaido. Os comandantes são à parte, o Kaido tem os seus comandantes lá e o Yamato é à parte, não faz parte deles. Mas eu considero realmente o Ben Beckman como o mais forte. Até o Kizaru na guerra lá de Marineford levantou as mãozinhas e disse: não, foi mal aí, não vou fazer nada, relaxa, cara, relaxa, não vou fazer nada não. Hoje o Tokito perguntou: quem você acha que seja o Yonkou mais forte na formação atual? Na minha opinião, é a Big Mom. Da mesma forma que eu não consigo ver nenhum outro comandante de Yonkou mais forte que o Ben Beckman, também não consigo ver nenhum outro Yonkou mais forte que o Shanks. Aí vocês dizem: ah, Luca, tá loucão. Como é que um Kotoko pode ser mais forte que um Kaido, que é a criatura mais forte do mundo de One Piece? Que uma Big Mom que tá tunada com uma Akuma no Mi bem apelona? Ou que um Barba Negra que tem duas Akuma no Mi também tá tunado com poder de Akuma no Mi? Relaxa, eu explico, calma aí. Eu vejo que o Shanks é o Yonkou mais forte atualmente porque, enquanto os outros dependem dos seus poderes de Akuma no Mi, o Shanks só depende unicamente da sua força. Até hoje não foi mostrado se ele tem uma Akuma no Mi ou não, mas eu acredito que não tenha, e ele utiliza os 3 tipos de Haki no talo e as suas evoluções, sem contar o seu bando pirata, que é dito o bando mais equilibrado, e a gente pode até considerar como o bando mais forte atualmente, e sem contar também que o Shanks segue ali os passos do Rei dos Piratas. Rei dos Piratas esses que está acima de todos os outros, até dos Yonkous. Aí, deixando a força de lado, eu pergunto pra vocês: qual é o princípio do Rei dos Piratas? É primeiro, encontrar o One Piece e ser o homem mais livre do mundo de One Piece. E aí eu pergunto pra vocês, atualmente, quem é o homem mais livre do mundo de One Piece, onde ninguém coloca uma amarra nele? É o Shanks. A gente pode até considerar o Luffy, mas o Luffy ainda está em sua jornada. Ele ainda não é o homem mais livre do mundo de One Piece. Já o Shanks não tem lugar no mundo que ele não possa estar. Não tem ninguém que pare e ele diga: Shanks, a partir desse ponto você não passa. Nem Kaido, nem Big Mom, nem Barba Negra, não tem ninguém que pare ele. Ele vai tanto no East Blue, no West Blue, na guerra, ele para Kaido, ele vai no governo mundial sem que ninguém pare ele vai em uma base da marinha sem que ninguém pare ele encontra o maior espadachim do mundo de One Piece, batalha contra ele. Então eu vejo que um dos princípios do cara se tornar um rei dos piratas, que é ter a maior liberdade do mundo, o Shanks já tem. Ele só não é o rei dos piratas porque ele não quer, ele não foi atrás do One Piece. O Luffy é que vai se tornar o rei dos piratas. Mas se a gente não contar isso, o Shanks é o homem mais livre e não tem ninguém que pare ele.
e por isso que eu vejo que ele é o Yonkou mais forte do mundo de One Piece. E aí eu quero saber a opinião de vocês. Vocês concordam, discordam, estão me achando um loucão? Eu quero saber, então já deixa aqui embaixo nos comentários. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado e agora é com vocês. Mandem as suas perguntas lá na comunidade do canal ou lá no meu Instagram. Pode até mandar nos dois que a chance da sua pergunta aparecer é maior. E me segue lá no Instagram também. Espero que tenham gostado desse vídeo, se sim, já me recompensa com aquele likezão. Se ainda não for inscrito, for novo aqui, já se inscreve e vem fazer parte dessa tripulação também. Tô deixando aqui na tela final 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!